Agora nós vamos andar para frente na Bíblia, mas voltar um pouquinho no tempo. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, está um pouquinho à frente de Mateus, mas nós vamos voltar no tempo. Nós lemos ainda há pouco Mateus, Jesus já havia nascido. Aqui nós vamos falar do nascimento de Jesus. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo mesmo. Lucas 2, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Estou escutando o barulho das folhas ainda se mexendo, então pacientemente. Lucas 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, foi publicado, nos dias, João Batista havia nascido, ele estava crescendo, e naqueles dias, próximo ao nascimento de João Batista, foi publicado um decreto de César Augusto, que era o imperador romano, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos orar, Pai. Tua palavra foi pregada nesta hora, foi lida. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Aplique essa palavra na vida, no cotidiano de cada um de nós, para que essa palavra produza frutos, produza bênçãos, produza encorajamento, produza esperança, Senhor. Renove nossa fé para terminar esse ano de 2024, iniciar 2025. Então te peço, Pai, abençoa-nos através dessa mensagem. Que caia por terra todo espírito contrário, toda resistência. Que caia por terra, Pai querido, toda incredulidade, todo medo. Que a Tua palavra seja pregada com total liberdade neste lugar, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu me lembro, queridos, minha infância, que nessa época era uma época muito especial para nós lá em casa, porque a gente vivia o Natal. E quando criança, isso mexe um pouco com a gente. Eu fui aquela criança, hoje em dia, por diversos motivos, não se ensina tanto isso, ainda mais quem é cristão, mas eu não cresci num lar assim, então eu ouvi muito sobre Papai Noel. Minha mãe, ela brincava com a gente, levava a gente para o quarto, fazia aquela encenação, e Papai Noel passou, a gente, mas como é que a gente estava acordado aqui e não viu? Ia para a janela, ela está escutando o sininho, está escutando as renas. Eu, não, mãe, não estou escutando nada. E ficava olhando pela janela, olha ele. Eu vivia uma época assim, então ficava naquela expectativa, ficava naquela esperança de essa época acontecer, dessa época chegar, dos presentes e tudo que acontecia. E pensando sobre isso, queridos, imagina também uma expectativa de um povo, que era o povo de Israel, na esperança da vinda do Messias, na esperança da vinda daquele que salvaria a eles, na esperança, na expectativa da vinda daquele que iria transformar a realidade deles para melhor. E eu queria também trazer uma aplicação para nós como igreja, nessas épocas de Natal em que nós celebramos a vinda de Jesus. Não podemos nos esquecer que para nós ainda há uma espera também.
uma espera da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então, nesses dias de Natal, precisamos lembrar, Jesus veio para nos salvar. Amém? Mas Ele também um dia vai voltar para nos buscar. Eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus. E dessas épocas de Natal, nos lembramos que Ele veio. Mas não podemos nos esquecer que Ele ainda vai voltar. E precisamos então ter uma expectativa em nossos corações com relação a isso. Amém? Amém. Alguém aqui ainda aguarda a volta de Jesus? Amém. Ou só eu? Ainda há alguém que aguarda? Assim como acontece conosco, provavelmente aconteceu com aquelas pessoas também. Havia passado muitos anos, querido, e Jesus, o Salvador, não aparecia. Então, imagina aquelas pessoas com uma expectativa, será que isso ainda vai acontecer? Será que a promessa ainda vai se cumprir? Será que Deus falou, mas será que Ele não esqueceu, não? E às vezes, esses sentimentos entram em nossos corações. O tempo vai passando, a idade vai chegando, e agora a nossa sociedade, nós temos uma percepção da passagem do tempo muito menor, porque o tempo continua correndo na mesma velocidade, é a nossa percepção que está mudando. Então hoje, devido a tantos afazeres que temos, que as sociedades antigas não tinham, parece que o ano voou. Parece que ainda há pouco a gente estava desejando um feliz ano novo uns para os outros. E o ano já está acabando, já está iniciando 2025. E nessa passagem do tempo para nós, ainda mais rápida, pelo menos na nossa percepção, a gente talvez pense também, será que Deus prometeu, mas esqueceu? O tempo está passando tão rápido, será que Deus perdeu a mão? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Ou será que o mundo está tão difícil hoje que até para Deus está difícil cumprir as promessas? E o tempo está passando tão rápido que Deus piscou. O tempo passou, Ele perdeu o tempo de realizar a minha promessa. Será que Jesus vai voltar? As coisas estão do jeito que estão. Como o pessoal lá do fora do mundo diz, e Ele não vai voltar não, porque se voltar vão crucificar Ele de novo. E às vezes esses pensamentos mundanos entram em nossos corações. Mas eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para nós, queridos. O nosso Deus, Ele está vivo. Diga amém. Ele continua cuidando das nossas vidas. Tudo aquilo que Ele falou, Ele não se esqueceu. Às vezes nós nos esquecemos, mas existe um Deus que não esquece daquilo que Ele fala. E aquilo que Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Diga amém. Olhando para esse texto, queridos, nós vemos um Deus que tem o controle da história. Um Deus que está com tudo debaixo da sua soberania. Nada escapa do controle de Deus. Nada escapa da visão de Deus. Nada escapa da influência e do poder de Deus. Está tudo debaixo da sua soberania. E nós olhamos para esse texto e vemos que havia todo um propósito para se cumprir. E Deus, com a sua infinita sabedoria e sua soberania, conduziu todas as coisas para que o propósito dele se cumprisse. E eu queria trazer isso para nós também. A minha vida, a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Aleluia. E olhando para esse texto, nos parece que as coisas estavam saindo do controle. Olhando para esse texto, nos parece que não era a hora certa daquilo que estava acontecendo acontecer. Mas Deus tinha um propósito para cumprir e estava conduzindo todas as coisas para que a vontade dele se cumprisse. Por que, Rafael, você pergunta? Aqui Maria já estava num grau elevado de gravidez.
talvez já estivesse no 8º, no 9º mês, eu não sei quanto tempo demorou essa viagem de Nazaré até Belém, mas talvez já estivesse no 8º mês, 9º mês de gravidez. Imagina você empreender uma viagem, lembrando que não é num carro com acolchoamento no banco, com ar-condicionado, era a pé. Ou talvez, no muito, no lombinho do jumento. Imagina você colocar uma mulher grávida, de 8, 9 meses, para caminhar uma distância tão grande, lembrando que lá é uma área desértica, então pode ser um ambiente meio hostil de calor, de temperatura. Era a hora, aos olhos humanos, daquilo estar acontecendo? Talvez José e Maria pensassem, pô, logo agora que esse imperador foi inventar uma ideia dessa, estava indo tudo tão bem, estava tão bem aqui, tudo certinho em Nazaré. Imagina, temos aqui algumas irmãs que foram mães, que são mães. Imagina, minha irmã, você com o seu enxoval todo preparadinho lá do seu filho. Naquela época eu não sabia se era filho ou filha, né? Não tinha tomografia, essas coisas, mas o enxoval todo, ela sabia porque Deus havia revelado, né? Mas o enxoval todo preparadinho. Imagina, queridos, agora vocês vão ter que sair daqui com o quartinho do bebê preparado, tudo preparado, vão sair daqui para empreender uma viagem até Belém. Ela tinha como levar o quarto preparado de Jesus até Belém? Tinha como levar todo o enxoval? Ela poderia ter levado algumas coisas, claro, mas todo o enxoval, o quarto preparado. Imagina José, que era carpinteiro. Se ele era carpinteiro, será que ele fez alguns móveis para Cristo, o filho dele? Será que ele fez um bercinho todo caprichado para o filho? Imagina você empreender uma viagem nessas horas. E aí nós vemos que aos olhos humanos estava tudo ao contrário. Mas como nós lemos no ofertório, Mateus capítulo 2, nós lemos também Mateus 2, quando falamos da oferta dos magos, havia uma profecia, queridos, que Jesus deveria nascer em Belém, não em Nazaré. Então preste atenção. Embora José e Maria não soubessem, ou talvez não tivessem a mínima noção dessa profecia, Deus cuidou para que tudo aquilo que Cristo precisava se cumprisse. Amém. E eu queria trazer isso para nós. Talvez hoje você esteja vivendo um final de 2024, parece que as coisas estão meio desorganizadas. Tudo aquilo que eu tinha preparado parece que deu errado, parece que não deu certo. Eu estava pensando, meu filho nasceu na minha casa, tem ali o meu bercinho que eu fiz, né? José pensando, eu fiz o bercinho para o meu filho. Imagina José olhando, fez um berço todo especial para o filho e veio ter que colocar o filho numa manjedoura. Poxa, eu tinha tudo planejado. Mas, às vezes, os nossos planos não cumprem os propósitos de Deus. E Deus precisa organizar algumas coisas para que o propósito dele se cumpra, e às vezes algumas coisas dos nossos planos estão incluídas nesse propósito, e aí se cumprem também. Amém. Então talvez hoje a sua vida esteja meio desorganizada. Talvez hoje algumas coisas estejam acontecendo que não estavam nos planos. Talvez algumas coisas estejam acontecendo e você está pensando, não era a hora disso acontecer, estava tão bem, estava tão acomodado aqui. E Deus está dizendo para mim e para você, não amarra não, porque sou eu. Não adianta amarrar César Augusto, não adianta amarrar o diabo,
Não adianta amarrar nada, não. Sou eu que estou agindo na sua vida. Você talvez não entenda aonde você precisa chegar. Você talvez ainda não saiba por onde você precisa passar. Você talvez ainda não esteja vendo as pessoas que você precisa atingir. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo com a sua vida. Eu sei o que estou fazendo na sua vida e sei por onde eu quero que você passe. Então, nessa hora, não amarra, não repreenda, mas creia em Deus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? E essas são horas que faz toda a diferença a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque nem sempre a gente entende o que Deus faz. Nem sempre a gente entende os momentos e as horas de Deus. E eu preciso então confiar, queridos, que Deus sabe o que está fazendo na minha vida. Quando a gente não entende o que acontece nas nossas vidas, quando a gente não entende que caminho a nossa vida está levando, essa é uma hora que a nossa fé é mais exigida, queridos. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que viver pela fé, na realidade a gente pensa que é ruim, que é perigoso, mas viver pela fé, na realidade, é descanso. Porque você está confiando a sua vida no Deus Todo-Poderoso. Quando nós confiamos em nós mesmos, aí é problemático. Aí a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica com medo, porque a gente não tem o controle de todas as coisas. Mas quando nós decidimos confiar em Deus, Deus sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer para que o propósito dele se cumpra. Então não sei como é que está chegando o seu final de ano, mas a minha pergunta é: como é que está a tua fé? Você ainda crê em Cristo? Você ainda crê que Deus tem um propósito com a sua vida? Você ainda crê que é Deus quem está conduzindo a sua vida? Não é o Império Romano, não são decretos, não são leis humanas, mas é o Deus Todo-Poderoso que está conduzindo a sua vida pelo caminho que Ele quer, para o propósito que Ele tem com a sua vida. Precisamos crer nisso, queridos, porque foi para isso que nós fomos chamados, para viver pela nossa confiança ou fé em Deus. José e Maria aqui naquele momento de questionamento: será que Maria vai aguentar essa viagem? Provavelmente José pensou nisso. Será que ela não vai ter esse neném no meio do caminho? Imagina, queridos, quantos pensamentos José não teve. Se ela estiver no meio do caminho, filho, quem é que vai ajudar essa mulher a gerar um filho? Se tiver alguma complicação no parto, como é que vai ser? Mas José confiou de que Deus estava naquele projeto. Aquele filho era o filho de Deus. Deus estava naquele projeto. Embora nem tudo ele conseguisse entender, mas Deus estava naquele projeto. Eu quero trazer isso também para mim e para você. Deus está, querido, na sua vida. A sua vida também é um projeto de Deus. A minha e a sua vida também estão num propósito de Deus. Deus está nesse negócio. Ajuda seu irmão e diga para ele: Deus está nesse negócio. Acalma o teu coração, Deus está nesse negócio. Você pode não estar entendendo nada, você pode achar que não é a hora, mas Deus está nesse negócio, porque há um propósito de Deus se cumprindo na minha vida e na sua vida. Amém? E nesse trecho, nesse pequeno trecho, nós vemos algo também importante que eu quero trazer para mim e para você também. O Deus que Ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele movimenta quem Ele quer, para que o plano e o propósito dele se cumpram. E eu queria trazer isso para nós também, porque olhando para esse texto, olhando para aquilo que nós temos ouvido nesses últimos dias, nós vemos Deus usando pessoas até ímpias
para que o plano e o propósito dele se cumprisse, para que o povo dele fosse abençoado. Recentemente nós ouvimos aqui sobre Neemias, em que Deus usou o rei Artaxerxes para que Israel voltasse, para que Neemias voltasse para Jerusalém e pudesse reconstruir as muralhas. Artaxerxes era crente? Não. Mas Deus pode usar um ímpio para abençoar o povo dele? César Augusto aqui, imperador romano, ele era crente? Não. Ele era idólatra. Dentro da cultura romana, se você for estudar a história, vai ver que por um período de tempo, até o imperador era considerado um deus. E tinha um culto ao imperador uma vez ao ano no Império Romano. Em todos os povos, né, conquistados pelo Império Romano tinham que adorar o imperador. Então ele não era crente. Ele era um homem até contrário, de certa forma, a Deus. Mas quando Deus quer abençoar alguém, nada nem ninguém pode impedir. Amém. Quando Deus quer fazer cumprir uma palavra, nada nem ninguém pode impedir. Ele movimenta os céus, ele movimenta a terra, ele movimenta a natureza, ele movimenta até o império das trevas para que bata em retirada, ele movimenta até seres humanos poderosos para que o propósito dele se cumpra na terra em favor dos filhos dele. Amém. Então, se Deus prometeu algo, meu irmão, para nós, vai se cumprir. Não importa quantos poderosos existam no mundo. O presidente de tal país, o chefe do departamento, não importa, queridos. Existe um Deus que Ele faz cumprir a sua palavra. E ninguém pode resistir a Ele. Um texto que nós sempre lembramos é: agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele falou algo para mim e para você, vai se cumprir. Diga amém. Então Deus movimentou, queridos, todas as coisas para que o plano e o propósito dele se cumprisse na vida de José e Maria e de Jesus e nas nossas vidas também. E aí versículo 6 para a gente concluir. E aconteceu o quê? Estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. E eu queria trazer isso para nós também, querido. Aquilo que estava aguardado desde o Éden, quando Deus liberou uma profecia para Adão, Eva e a serpente, dizendo que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Anos se passaram, mas diga para o seu irmão: chegou o tempo. Anos se passaram, mas chegou o tempo. Agora, ele não ficou muito animado não, mas anima ele agora, diga: o teu tempo vai chegar também, meu irmão. O teu tempo está chegando também, meu irmão. Se está alguma situação meio conturbada, é porque chegou o tempo do milagre acontecer. Chegou o tempo da bênção se manifestar. Chegou o tempo da vitória tão aguardada se concretizar na sua vida. Chegou o tempo daquilo que estava prometido há anos se cumprir, se realizar na sua vida. Chegou o tempo, talvez, de algo que você tenha até esquecido que Deus falou. Ele está dizendo: chegou o tempo, você esqueceu, mas eu não me esqueci da palavra que eu falei a você, e eu vou cumprir essa palavra. Chegou o tempo de nós vermos orações se realizando nas nossas vidas. Nós nos esquecemos da oração que fizemos, mas Deus não se esquece de nenhuma oração. Ele pega nossas orações e coloca num odre e fica guardado em memória diante dele. E Deus está dizendo para mim e para você: chegou o tempo. Chegou o tempo do milagre, chegou o tempo da oração respondida, chegou o tempo da promessa cumprida, chegou o tempo, pode ter aguardado, mas o aguardo, a espera não foi em vão, porque a sua esperança está viva. E por isso ela vai se realizar em nossas vidas. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia.
Bata no peito e fala: chegou o tempo de Deus na minha vida. Eu aguardei, mas chegou o tempo. Foi difícil esperar, mas chegou o tempo. Jesus nasceu, querido. E porque Ele nasceu, porque Ele veio, como Ele nasceu, um novo tempo surgiu para a humanidade. Porque Ele nasceu, coisas boas também podem nascer na minha vida. Porque Ele nasceu, um novo tempo também pode surgir na minha vida. Porque Ele nasceu, mesmo em situações conturbadas como aconteceu aqui, algo bom também pode nascer nas nossas vidas, mesmo em situações complexas que vivemos. Porque Ele nasceu, queridos. Ele prova para nós que a nossa vida tem jeito, que a nossa vida tem mudança, que pode ter esperança para nós e tem esperança para nós. Eu queria terminar essa mensagem com essa palavra. Ele nasceu, queridos. Então não sei em que situação você se encontra, como eu falava, talvez tudo conturbado, talvez as coisas parecem que estão fora de lugar, fora de tempo, mas porque Ele nasceu, eu posso ter a certeza de que Deus pode me abençoar. Por mais que sejam conflitos, por mais que seja uma situação difícil, por mais que seja um tempo que eu não esteja entendendo nada, Ele nasceu, Ele veio. Aleluia. Ele veio por mim, Ele veio por você, Ele veio por nós. Ele está vivo, Ele não está morto, Ele está vivo. E por Ele ter vindo, ter morrido, ressuscitado por nós, está vivo e reinando hoje. Eu posso ter esperança. Tem se falado tanto aí nesses últimos dias que o Brasil isso, o Brasil aquilo, o mundo isso, o mundo aquilo, mas porque Ele nasceu, meu irmão, eu posso ter esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mas no amanhã nessa terra ainda não é só no amanhã para salvação, para eternidade, não. Eu posso crer no amanhã para hoje, para agora. De que Deus vai cuidar de mim, Deus vai abençoar a mim. Deus pode cuidar de mim no Brasil que está hoje? Amém. Pode. Ficou impossível para Deus cuidar do povo dele no Brasil de hoje? Não. Deus pode continuar abençoando as nossas vidas, diga amém. Deus pode continuar provendo nossas necessidades, diga eu creio. Deus pode continuar com a sua mão estendida sobre nós, diga amém. Ele vai cuidar de nós nessa trajetória. Assim como cuidou da trajetória de José e Maria até Belém, Ele vai cuidar de nós nessa trajetória. Está cuidando até agora em 2024 e vai continuar cuidando. Porque Ele nasceu, queridos, Ele veio. E porque Ele veio, nós temos direito à vida e vida em abundância. Mensagem de nova vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Se coloque de pé. Anima teu irmão mais uma vez. Diga para ele, chegou o tempo, meu irmão. Chegou. Diz como está aí, chegou o teu tempo. Foi o que Deus falou. Chegou o tempo de ela. Chegou o tempo de Maria. Você sabe o nome do teu irmão aí? Diga, chegou o teu tempo, diz o nome dele aí. Diz o nome dela. Chegou o teu tempo. Pastor Pablo, chegou o teu tempo. Chegou o teu tempo. Diga para o seu irmão, chegou o tempo. Vamos orar, feche seus olhos. Estamos aqui nessa manhã, Pai. E queremos, em primeiro lugar, te dar graças. Graças porque Jesus veio. Aquele que estava aguardado por anos veio. A tua palavra se cumpriu, Senhor. Mesmo com toda a resistência, mesmo com todo obstáculo, a tua palavra se cumpriu. E nós queremos te louvar. Porque Jesus veio, Senhor. Veio por mim. Veio pelo meu irmão, veio por nós. E quero te louvar porque o teu sacrifício não foi em vão, Senhor. Hoje nós estamos aqui fazendo valer o teu sacrifício.
Graças te damos porque a tua palavra nos alcançou e hoje nós temos a fé, hoje nós temos o Senhor, estamos na tua casa. Para nós, Senhor, que estamos em Cristo, o Natal não é Papai Noel, o Natal é Cristo. Amém. Para nós, o Natal é a tua presença. Para nós, o Natal é um tempo de fé, de esperança. Nós não estamos aqui no espírito natalino, não, Senhor. Nós estamos aqui no espírito de Cristo, no espírito de Deus. Nós estamos aqui reunidos nessa fé, Pai. E o Senhor conhece como é que está a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. O Senhor conhece o tempo que ele está vivendo. O Senhor conhece o ano de 2024, os últimos tempos da vida dele. Talvez tenham sido tempos difíceis, Senhor. Mas porque o Senhor veio. O Senhor pode mudar a situação. Então nessa hora, tira todo o medo, Pai. Tira toda a incredulidade dos nossos corações. Tira toda a desesperança, Senhor. Tira todo o medo, Pai. Oh, Pai, cala toda a voz. Às vezes a gente fica assim porque a gente fica ouvindo só mais notícias. Fica ouvindo só palavras de destruição, de medo. Meu irmão, lembre-se, fake news, que a palavra tem sido muito usada aí. Fake news é a arma do diabo. Ele é mentiroso, ele é enganoso. Fica com a verdade que é a palavra de Deus. Fica com a verdade que é um firme fundamento, um sólido fundamento, onde nós podemos nos apoiar. Fica com a verdade da palavra de Deus que é eterna, como Jesus mesmo disse, o mundo vai passar, mas a minha palavra não passará. Fica com a palavra, meu irmão. O mundo muda, a política muda, a economia muda, mas o nosso Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Então, Pai, estamos chegando aí no final de ano. Abençoa o meu irmão, Pai. Abençoa a minha irmã, Senhor. Renova a nossa esperança, renova a nossa expectativa. Porque, embora talvez as situações tenham saído do nosso controle, nada escapou das tuas mãos. Embora hoje talvez a gente pense, e a coisa está meio conturbada, eu estava tão bem aqui, para que mexer agora? E Deus está dizendo para mim, para você, não amarra não, não repreende não, sou eu que estou mexendo. Sou eu que estou mexendo para trazer um novo tempo sobre a sua vida. Sou eu que estou mexendo para fazer um milagre na sua vida. Sou eu que estou movimentando as coisas porque eu tenho um propósito com a sua vida. Você não sabe onde você precisa chegar, mas eu sei. E estou movimentando as coisas para te fazer chegar lá. Ah, mas eu não sei o caminho. Você diz, calma. Eu estou segurando a sua mão. Confia em mim, porque eu sei por onde eu estou te levando. Se aquieta nos braços do Pai. Assim como um filho pequeno, ele confia que o pai vai levar ele aonde o pai está dizendo que vai. Ele não sabe como é que chega lá, mas ele segura na mão do pai e vai. E Deus está dizendo para mim e para você, segura na minha mão, eu estou segurando na sua mão, não temos. Você não sabe o caminho, e vou te dizer mais, eu não vou dizer o caminho. Eu vou apenas te dar a minha mão e dizer, confia, que eu vou te levar aonde você precisa ir. Essas situações e circunstâncias não vão destruir sua vida. Você não vai morrer nessa jornada, meu filho, minha filha. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai naufragar. Você vai sair de Nazaré e vai chegar a Belém, porque há um propósito se cumprindo em sua vida. Abençoa-nos, Pai. Cuida de nós, sustenta-nos na fé, para que nós possamos viver esse novo tempo que Deus tem para as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai. Que caia por terra toda ação maligna, que caia por terra todo ataque do diabo, que caia por terra toda a resistência do diabo, Pai querido, em nome de Jesus. Move os céus, move a terra, move o inferno se for preciso, Pai. Move pessoas se for preciso, para que o teu propósito e a tua bênção alcancem e se cumpram nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia.
Você pode apertar a mão do seu irmão, desejar para ele um Feliz Natal já. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Aleluia. Aleluia. Feliz Natal. Aleluia. Pastor Roberto também mandou um Feliz Natal para todos. Falou, não, desejo um Feliz Natal para as pessoas, peço desculpa, mas ele manda um abraço para todos também, que nosso Natal seja ricamente abençoado. Que tenha chester, ou alguns preferem peru, que tenha arroz com passas ou sem passas, mas que principalmente não falte a presença de Deus lá, que não falte Jesus. Que Deus te use lá, meu irmão. Ainda que tenha ninguém lá seja convertido, mas que Deus te use. Com uma simples palavra, vamos lembrar do aniversariante. Faça uma oração, abençoe a sua família. Ah, pastor, mas nunca fizeram isso lá em casa. É hora de começar coisas novas. Na minha casa também nunca tinham feito, até que um dia alguém fez, né? Tem muitas coisas que nunca foram feitas nas nossas vidas, nas nossas famílias, até que um dia começa. E quem sabe vai ser nesse dia. Então, Deus abençoe o seu Natal. Pastor Pablo vai orar por nós, vai nos abençoar. Deus querido, Pai amado, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela celebração que nós faremos durante essa semana, Pai, e pedimos a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Cobre a vida do pastor Roberto com a tua presença, Senhor, a vida do pastor Rafael também, Pai, a vida do corpo diaconal dessa igreja, a vida, Senhor, da membresia dessa casa, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos cubra com teu sangue, que nós possamos celebrar com a tua presença no nosso meio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Despede teu povo debaixo da tua presença, Pai, debaixo da tua guarda, Senhor. Que nenhuma praga, que nenhum mal chegue até a nossa tenda, Pai, e que nós possamos estar reunidos para celebrar, Pai, a tua chegada no nosso meio, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço para o seu irmão e abençoe ele junto e abundantemente, em nome de Jesus.